Tudo bem com vocês? A gente está vendo um ritmo aí intenso de conferência, mas graças a Deus por vocês que estão aqui. Se puderem vir mais para perto, tá todo mundo então. Vamos fechar os olhos e agradecer ao Senhor, colocar o nosso coração, a nossa mente à disposição dEle. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós nos oferecemos a Ti, Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor. A nossa mente, ó Deus, o nosso coração, a disposição, Senhor, dos nossos pensamentos, Pai. Deus, que tudo em nós, ó Deus, queira Te agradar, Senhor, que tudo em nós, Senhor, queira se sujeitar a Ti, se sujeitar à Tua palavra, se sujeitar à Tua vontade, Pai. Senhor, quando nós decidimos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, não foi apenas para recebermos as Tuas bênçãos, Pai, mas sim, também, Senhor, para sermos um instrumento Teu nessa terra, Pai. Para poder dizer, ó Deus, que o Senhor pode sim contar conosco, Pai. Que nós estamos disponíveis, Senhor, para ir em Teu nome, Senhor, e fazer a Tua vontade. Esse é o nosso maior desejo, Senhor, essa é a nossa maior missão, o nosso maior propósito. Mesmo que em meio a dor ou perseguição, Senhor, nós decidimos viver por Ti e morrer por Ti também, Senhor. Pai, que nosso coração brote cada vez esse desejo maior de entrega, de disposição, de fidelidade, Pai. Tua palavra diz que o que o Senhor espera dos Seus servos é que eles sejam encontrados fiéis. Que a cada dia, a cada manhã, nós possamos pensar, Senhor, meditar sobre aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E fazer com toda a nossa dedicação, com todas as nossas forças, Pai. Porque o tempo que temos é agora. O dia que temos se chama hoje. Que nós não desperdicemos nenhuma oportunidade, Senhor, de Te servir, de Te agradar, Senhor, de corresponder ao Teu chamado. Toma as nossas mentes nessa manhã, Senhor, o nosso coração, Senhor, e nos transforma pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Então a gente está na segunda aula sobre os princípios fundamentais. O nome que a gente iria colocar, né, originalmente era... como é que é? Princípios elementares da doutrina de Cristo. Falei, amor, você vai assustar as pessoas. Vai parecer uma matéria de faculdade, de mestrado, alguma coisa muito teológica. Vou olhar e falar assim, não é para mim, não. E o nosso grande desafio, né, como escola bíblica, como um culto, né, um culto de ensino, em que nós queremos falar com toda a igreja, né, com pessoas que acabaram de entrar na fé, com pessoas que ainda nem... A gente já recebeu aqui pessoas que nem tinham se batizado. Pode ser que ainda tenham pessoas aqui assim, que ainda não se batizaram, que estão querendo conhecer mais sobre a palavra de Deus. E também pessoas que já estão com anos de caminhada, às vezes muito mais tempo que nós, né? Neide. A Neide tem muito mais anos de caminhada do que eu. E o nosso desafio é, conversando, ensinando, a gente poder comunicar com todos. E nós somos muito felizes de ver que a gente tem conseguido atingir esse objetivo, né? Todos têm sido edificados pela palavra que tem sido ministrada aqui por cada um dos professores. E nesse processo, a gente vai aprendendo junto, a gente vai crescendo junto. A coisa mais linda do Evangelho é que Deus deu uma porção para cada um, e na porção de cada um o corpo se completa, né? A Bíblia fala, um membro não pode dizer que não é mais um membro, que não faz mais parte do corpo, que ele quer caminhar sozinho, porque aí todo o corpo é prejudicado. Mas Deus colocou uma porção dentro de cada um, para que o corpo fosse completo e funcional. E a gente tem falado de maturidade. Aula passada, quem não assistiu, eu recomendo muito que você assista, porque a maturidade, o amadurecimento, é uma necessidade, uma responsabilidade, um dever de cada cristão. Às vezes a gente se acostuma a viver alimentado do culto de domingo. Eu sou um cristão, eu vou ao culto, eu oro e está tudo certo. Só que Deus deseja que a gente se aprofunde, que a gente cresça na fé.
E muitas vezes a gente foge desse conhecimento, porque o conhecimento ele gera responsabilidade. A partir do momento que você sabe de algo, você não pode mais se comportar como se você não soubesse. Porque você, a partir de agora, tem uma responsabilidade. E parece que a gente começa a fugir do conhecimento para não ter a responsabilidade. Uma vez a gente acompanhava uns adolescentes, né? E um discípulo falou assim para o Tiago, falou assim, Tiago, você queria não saber tanto quanto você sabe? E a ideia era essa, né? Porque quanto mais você sabe, mais você tem que fazer, mais tem que obedecer. Então, se você sabe menos, logo, você está desobrigado de algumas coisas. Só que isso não é verdade, isso é um engano. Porque enquanto a gente não cresce em conhecimento, enquanto a gente não amadurece, a gente é privado de coisas que a gente poderia alcançar em Deus. E a gente não está correspondendo àquilo que Deus espera de nós. Deus espera que nós cresçamos. Deus espera que nós amadureçamos. Deus espera isso de nós. Deus não quer que a gente seja o tempo todo pessoas dependentes, filhos imaturos. Quem aqui tem filhos e gostaria que seu filho fosse para sempre dependente de você? Não é o que nós como pais esperamos, né? Nós temos ali um tempo de investimento nos nossos filhos, mas a maior parte da vida deles e nossa serão com eles autônomos, eles podendo reproduzir aquilo que eles aprenderam. A Bíblia fala a respeito de umas mulheres, fala assim, elas estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Eram pessoas que estavam o tempo todo ouvindo, o tempo todo sendo ensinada, mas nunca mudava de comportamento. E isso é errado. Então, o amadurecimento é algo que a gente tem que perseguir e não perder tempo, sabe? Eu vejo às vezes pessoas com 2, 3, 5 anos de convertido e ainda, não, é porque eu sou novo convertido. Meu querido, olha para o apóstolo Paulo, com 1 ano de convertido, o que ele já tinha feito? Lógico que é um parâmetro muito alto para a gente, mas a gente não pode se acomodar nisso. Eu compartilhei um vídeo com uns amigos sobre um rapaz falando assim, eu sou novo convertido, não sei de nada, e aí ele vai falando um monte de coisa, né? Isso aqui não é abrindo o mar para o povo passar. Aí mostrou Jesus com uma manjedoura, né? Você quer uma festa, ou quando Jesus nasceu, e esses animaizinhos aqui, provavelmente eram do que eles iriam sacrificar para fazer a ceia. Ele foi confundindo tudo. E a gente ri, e por um certo tempo, realmente, a gente não tem um download, né? Me converti, veio um download do céu e de repente eu sei tudo. Não é assim que acontece, é uma busca. Mas a gente não pode se acomodar em não saber. E quando nós estamos falando de princípios elementares, princípios fundamentais, era exatamente essa conversa que o apóstolo Paulo estava tendo com a igreja. Falando assim, olha, não dá mais para vocês continuarem no mesmo nível. Não dá mais para toda vez a gente estar voltando aos fundamentos. E a gente vai ler lá em Hebreus 6, o que ele vai falar. No capítulo 5 ele estava falando a respeito desse assunto. E no capítulo 6 ele também vai falar. Só um minutinho. Para não ficar aqui no celular. A gente vai ver como é que ele estava conversando com as pessoas a respeito disso. Então, abre lá em Hebreus 6. Acredito que todos os domingos a gente vai estar revendo esses versículos. Então, ele fala assim, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O que ele está falando? Parece que ele começa falando assim, vamos parar de falar disso, né? Isso aqui já... Mas assim, já deu, já era para você aqui estar fundamentado. Esses princípios, arrependimento das obras mortas, fé em Deus, os batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, princípio eterno, é fundamento da nossa fé. É o que quando a gente já começa a aprender, mas depois de um tempo a gente já tem que estar fundamentado naquilo. E fundamento é algo que você constrói primeiro, consolida e você começa a construir em cima.
Depois que essa construção está pronta, você fala assim, olha, o prédio está lindo, que legal, vamos tirar o fundamento agora que a gente não precisa mais dele. Não é assim que faz, senão você vai desmoronar tudo. E esses fundamentos, esses princípios fundamentais, eles precisam ser construídos no início da nossa caminhada, quando nós conhecemos Jesus, mas eles não podem deixar, a gente não pode lançar mão deles, deixar de construir a nossa vida e a nossa fé em cima deles. Só que não dá para a gente ficar andando só nisso, está entendendo? Então, isso aqui está falando de atitudes que nós temos que ter, de coisas que dizem respeito à nossa mudança, à nossa transformação, à nossa vida. E o que seria esse avançar? O que seria o passo depois disso? O que seria esse passo para além da maturidade? É a partir do momento que você não está mais vivendo só para você. Você não está mais vivendo só pela sua fé, pelo seu arrependimento, pelo batismo. Você vai começar a ser um servo de verdade de Deus. Alguém a quem Deus pode usar para fazer a vontade dele nessa terra. Bibliona. Olha só. Essa maturidade, a gente viu semana passada, e foi muito importante um quadro que o Tiago passou aqui, sobre a diferença do maduro e do imaturo. A criança, ela precisa ser cuidada o tempo todo, ela vive numa dependência de outras pessoas. E quando nós nos convertemos, é normal que seja assim. Só que esse alguém que está cuidando de você, foi alguém que decidiu amadurecer, decidiu avançar. E você amanhã vai precisar ser essa pessoa que também vai decidir amadurecer e avançar. Para cuidar de outras pessoas que estão chegando, porque senão o corpo fica capenga. A gente não pode ser os consumidores apenas. A gente tem que, a partir do momento, começar a entregar, a dar. Eu fiz uma faculdade que todos os meus professores eram bem mais velhos. Todos já estavam assim, à beira da aposentadoria. E quando eu me formei, o que eu pensava era isso. Eu falei assim, gente, quem vai dar aula? Porque as pessoas estão se formando, não estão indo para um mestrado, para poderem ser professores. E qual era o perigo? O curso acabar. Porque não tinha quem ensinasse. Se não houverem pessoas que se levantem para parar de viver para si, ter o alimento só para si, começar a alimentar a outros, a fazer por outros, a buscar em Deus, Deus, qual é a sua vontade? O que o Senhor quer fazer? Conta comigo. Sabe? Começar a entender que o Evangelho não é só para me dar bênçãos, mas é para me fazer, de fato, um servo. Quando a gente fala que o Senhor é nosso Senhor e Salvador, a gente está vendo essas duas facetas. Salvador, me livrou da morte, me livrou dos pecados, me deu uma nova vida. Agora eu tenho paz, eu tenho alegria. Uau! Mas Ele também é meu Senhor, e como meu Senhor eu sou servo dEle. E como servo, o que eu tenho feito? Então, quando a gente está falando de maturidade, avançar em maturidade, a gente tem que refletir a respeito dessas coisas, de sair desse lugar de apenas comer e começar a dar alimento. Amém? Então, hoje a nossa jornada aqui, a gente vai falar um pouco sobre arrependimento, o que são obras mortas, sobre a parábola do filho pródigo, remorso, Pedro e Judas, vamos falar o que é arrependimento e remorso. No final, a gente dá uma passada por tudo isso. Então, vamos lá. A gente já leu aqui Hebreus 6:1. A gente vai estar sempre lendo para a gente estar refletindo sobre esses fundamentos, Sempre bom revisar. A gente não pode esquecer daquilo que nós já estamos avançando. A gente está construindo fundamento sobre fundamento. Foi muito interessante o vídeo que a dona Miriam gravou com relação ao carisma. Ela falou, gente, é um tijolinho em cima do tijolinho. Tem que ser assim. A gente teve agora disciplinas fundamentais. A gente não pode esquecer. A gente tem que começar a construir em cima daquilo que a gente tem aprendido. Então, os 6 princípios elementares, fundamentais da doutrina de Cristo são arrependimento das obras mortas, o ensino de batismos, a ressurreição dos mortos, fé em Deus, eu falei na ordem errada, que está para um lado para o outro, a imposição de mãos e o juízo eterno, e durante as próximas aulas a gente vai estar falando sobre cada um deles, começando hoje com arrependimento das obras mortas. Então, vamos lá. O que significa arrependimento? No hebraico, essa palavra aí que eu não vou me atrever a falar. Você sabe falar, moça, a palavra? Tiago está estudando hebraico e grego, gente. Aí ele quer chegar lá em casa e fica falando comigo. Eu fico só
Qual era aquele desenho que a professora ficava falando, ficava pó, pó, pó? Eu não entendo nada. Mas eu deixei ele falar que ele vai aprendendo enquanto ele vai reproduzindo. Sabe falar? Chu, chu, chu. É bom que ninguém sabe aqui também, então eu posso falar qualquer coisa, ninguém vai saber se eu estou certa ou se eu estou errada. Mas o que é mais importante é a gente entender o que essa palavra significa. No Antigo Testamento, a palavra que se traduz por arrependimento, ela significa literalmente voltar, mudança de rota, mudança de caminho. Já no Novo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a maior parte dele, e o Novo Testamento em grego. E no grego, a palavra arrependimento, ela vem de uma raiz que chama metanoia. E metanoia vem de mudança de mente, mudança de mentalidade. Então a gente vai entender o seguinte, que na velha aliança, o arrependimento, ele implica numa mudança de comportamento, uma mudança de postura. Porque no Antigo Testamento não havia novo nascimento. Era só com base em regras, em obras. Então era só o que se podia fazer. Então quando se fala de arrependimento, fala assim, volta o seu caminho. A gente está vindo por um caminho, de repente a gente tropeça, o que a palavra fala? Volta, para de errar, para onde você está e volta o caminho. Já no Novo Testamento não é apenas uma mudança de comportamento exterior. No Novo Testamento, na nova aliança, nós temos o Espírito Santo. E o que Deus vai mudar em nós não é apenas o nosso comportamento exterior, não são apenas regras que a gente vai obedecer, mas agora nós temos uma nova natureza. E olha que privilégio, porque com uma nova natureza, você tem uma mega ajuda para ser diferente. Qual é o problema da gente, o homem sem o Espírito Santo? O homem sem esse novo coração, esse novo espírito. Ele está sempre tentando acertar, mas ele sempre vai cair. Ele sempre vai falhar. Ele sempre precisaria de sacrifícios para o perdão dos seus pecados. Por quê? Não existia uma nova natureza, não existia essa transformação completa. Mas hoje, a partir do sacrifício de Jesus, a partir do Espírito Santo que começa a habitar em nós, nós somos transformados. E quem que viveu essa experiência da conversão, consegue entender muito bem isso. Consegue entender que você estava vivendo a sua vida normalmente, você fazia tudo o que você fazia, você mentia naturalmente, você traía naturalmente, a Sara chegou, você maltratava os outros naturalmente, era a sua vida. E aí você conhece a Cristo, tem uma experiência com o Espírito Santo, e no outro dia você acorda do mesmo jeito, na mesma casa, na mesma cama, com a mesma família, e de repente você mente e, coisa esquisita, né? Você sustenta os seus vícios e fala assim, parece que eu estou desencaixado. E é um conflito que muitos novos convertidos às vezes têm, de falar assim, isso não é para mim. Eu não estou conseguindo, eu tento fazer as coisas certas e não consigo. Falo assim, não, essa é a prova de que é para você, porque antes nem tentar as coisas certas você tentava. Então, quando o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós, ele começa a sinalizar quando a gente está falhando, quando a gente está pecando. Só que na antiga aliança, não era dessa forma. Na antiga aliança, o que se podia fazer? Ler a regra e tentar obedecê-la, né? Mas graças a Deus por Jesus, porque a única forma da gente agradar a Deus é vivendo pelo Espírito dele. Amém? Então, sobre isso quero falar também no Antigo Testamento. Vocês já viram a Bíblia falando que Deus se arrepende? Deus se arrependeu? Quem já ouviu falando que Deus se arrependeu? Levanta a mão aí, eu quero ver. E quem já ouviu a Bíblia falando que Deus não se arrepende? E agora? É ou não é? A Bíblia se contradiz de forma alguma. Então a gente precisa entender o que isso significa. Deus se arrepende. A Bíblia fala que quando a humanidade começou a se corromper, lá antes do dilúvio, fala assim, e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Diz que Deus se arrependeu de ter feito Saul rei. E outras passagens também vocês vão encontrar isso. Jonas, né? Deus ia destruir ali a cidade de Nínive, lá no livro de Jonas. E Deus se arrependeu daquilo que ele iria fazer. E aí quando a gente volta aqui para a origem da palavra, a gente vai ver que esse arrepender não é um pedido de desculpas de Deus, não é assim uma dor por causa de algo que ele tenha feito, mas é uma volta.
Existia um decreto, existia algo que iria acontecer. Fala assim, se vocês continuarem fazendo isso, se vocês continuarem andando nesse caminho, vocês vão morrer. E de repente o povo muda de rota, o povo se arrepende. E aí Deus retorna naquilo. Fala assim, porque vocês se arrependeram, não virá juízo. Se arrependeu de ter feito o homem, mas aí ele encontrou um homem justo, Noé. E dali ele salvou toda a humanidade, tá bom? Então só para tirar essa dúvida, tem algumas coisas na Bíblia que a gente lê e gera um desconforto, e a gente fala assim, é melhor não pensar nisso, é melhor não tocar nesse assunto. E a gente precisa entender de fato, porque senão aquela dúvida no momento de aflição, no momento de dúvidas mesmo, né? Uma tribulação, você pode, ai meu Deus, né? Não esse assunto específico, mas qualquer outro assunto. Então o melhor é você entender, porque o conhecimento vai libertar. Amém? Então, vamos avançar aqui. A mensagem do Antigo Testamento consistia numa mensagem dos profetas, consistia numa mensagem de arrependimento. Eu separei alguns versículos aqui dos profetas para ler com vocês podem ler aí também. Ezequiel, capítulo 18, no versículo 32. O que Deus está falando com o povo? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, portanto, convertam-se e vivam. Olha, eu não quero destruir vocês, nem ninguém. O que eu quero é que vocês se arrependam e retornem ao caminho. O pecado é uma ruptura do relacionamento com Deus. A Bíblia fala que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. E o arrependimento é essa ponte que restaura. Por que eu devo me arrepender? Porque eu preciso reconhecer o meu erro e restaurar o meu relacionamento com Deus. Então, o arrependimento vai nos livrar da morte. Isaías 30, 15. Fala o seguinte: porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, na conversão, algumas traduções vão trazer no arrependimento, e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês, mas vocês não quiseram. Deus está falando assim, olha, na sua entrega, na sua confiança, na sua dependência de mim, está a sua salvação. Mas vocês preferiram viver pela sua própria vontade. Vocês preferiram viver pela sua própria força. Então, o chamado de Deus é, se arrependam, se convertam, voltem o caminho e voltem a olhar para mim, da forma como eu os criei para ser. E Jeremias 5, 3. Não deu para colocar os textos ali que estavam muito grandes. Fala o seguinte: Senhor, por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Tu feriste esse povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumiste, mas eles não quiseram aceitar a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha e não quiseram voltar. Minha tradução está voltar. Alguma tradução está escrito se arrepender? Está vendo que é a mesma palavra? Então, esse voltar é um chamado de Deus. Volta para a origem, volta para aquilo que eu te criei para depender de mim, eu te criei para ser meu, para ouvir a minha voz. O que a árvore do conhecimento do bem e do mal fez, foi dar ao homem a sensação de que ele pode definir o que é bom e o que é mal. O que ele falou? O que o diabo falou? Olha, se vocês comerem, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal como Deus. Antes, eles só conheciam a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa? É a vontade de Deus, ela é perfeita. Eu não ficava analisando se a vontade de Deus era boa ou não, porque o parâmetro era Deus. A partir do momento que a gente come da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu começo a depender da minha opinião, dos meus conceitos, do meu entendimento de bem e de mal. Isso é, o perigoso disso é o quê? Cada um aqui vai ter um entendimento de bem e de mal diferente. E aí vira o caos, porque o bem para mim, geralmente, é o que me beneficia. E para você já não é. Tem um livro, Havia Duas Árvores no Jardim. A gente já falou sobre ele, não dá nem para recomendar, porque ele não é mais impresso. Mas ele é muito bom. Eu vou fazer um
movimento aí para ver se volta a imprimir alguns livros. E ele fala a respeito disso, fala assim, uma pessoa que passa fome, está com os filhos em necessidade em casa, e vê alguém que tem muito mais, e ele decide tomar daquela pessoa. No senso dele de justiça, aquilo lá pode parecer bom, porque a pessoa tem muito mais do que eu estou passando necessidade, ele não compartilha comigo, então a justiça é a gente repartir. E eu vou lá e tomo dele. Só que isso é bom? Isso é certo? Não é. Mas não é pelos olhos de quem? Por que a gente precisa depender da vontade de Deus e conhecê-la? Porque é o único parâmetro que é de fato justo e reto, né? E nós, mesmo nessa natureza caída, nós não precisamos viver na dependência dela. Nós precisamos, como uma nova criação, uma nova natureza, comer da árvore da vida, comer da vontade de Deus, e não no nosso entendimento do que é bom e do que é ruim. Amém? Então a gente precisa se arrepender e voltar a essa origem, voltar a essa perfeita e plena vontade de Deus. No Novo Testamento, já se inicia com uma mensagem de arrependimento. Lá em Mateus, no capítulo 3, vai começar a história, né? Começa ali falando do nascimento de Jesus, né? A apresentação de Jesus, e de repente pula aqui para essa parte de Jesus já adulto. João Batista, que era seu primo, né? Parente, mas que provavelmente, muito provavelmente, né, segundo a Bíblia, não foram criados juntos, porque João Batista ele foi viver no deserto. Acredita que João Batista fazia parte da comunidade dos essênios. Os essênios eram pessoas que decidiram sair do meio da comunidade para não se contaminarem. Então, eles viviam uma vida com muitos rituais fora. E o que muitos pais faziam, às vezes, quando a criança já alcançava uma certa idade? Eles conduziam essa criança e entregavam para essa comunidade, para eles serem criados ali de uma forma separada, pura. E a ideia que se tem é que provavelmente João Batista foi fazer parte dessa comunidade, depois ele saiu quando a mensagem do Evangelho chegou para ele anunciar. E no capítulo 3 fala o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele diziam: arrependam-se, porque está próximo o reino do céu. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor e endireitem as suas veredas. Qual era o chamado de João Batista? Preparar o caminho para o Messias, preparar o caminho para que o Senhor pudesse passar. Tem uma mensagem que vai falar o seguinte: os montes serão nivelados, os terrenos baixos serão levantados. O que está querendo dizer? Olha, os orgulhosos serão abatidos, os humilhados serão levantados, mas não um acima do outro, para trazer um nível só, um padrão de justiça. Foi isso que preparou o caminho do Senhor. Mas qual era a mensagem central de João Batista? Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Logo a gente conclui que o arrependimento é o que prepara o caminho do Senhor para chegar nas nossas vidas. A primeira coisa que nós precisamos ter quando nós conhecemos a Cristo e na nossa caminhada diária é o arrependimento. Sem arrependimento, sem essa conversão, sem essa mudança no nosso coração e no nosso comportamento, não tem como o Senhor chegar até nós. Então, o arrependimento que vai trazer esse padrão, esse nível para todos. O arrependimento é que prepara o caminho do Senhor. E fala o quê? Que João Batista fazia o arrependimento para o perdão, o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Lá em Lucas 3:3 vai anunciar dessa forma. E o que significa isso? Batismo, quando eu ouvia, né, João Batista, eu falava: gente, que cara doido, ele aparece no meio do deserto, com a roupa esquisita, comida esquisita, e batizando o povo, né? Pegava lá o povo, ficava mergulhando, do nada. Só que não era do nada. O ritual de batismo já era algo presente na cultura judaica. Antes de entrar no templo, as pessoas tinham que passar por um ritual de purificação. Quando nós formos a Israel, gente, algumas pessoas estão perguntando: nós vamos a Israel? A nossa caravana aí permanece, temos um tempinho aí nos anúncios, por respeito ao momento que está acontecendo. Mas nós vamos a Israel. Amém? Quem quer ir para Israel? Quem desistiu? Ninguém desistiu não, né, gente? Estamos aí firmes e confiando em Deus. Amém? Mas vai acontecer, não se preocupe, não é a primeira vez que acontece.
você vai ver ali, perto das escavações, várias piscinas, que eram os lugares onde as pessoas iam ali participar do ritual de purificação, antes de se apresentar diante de Deus. Mas o que acontecia? As pessoas, era uma escada, né? Descia aqui a piscina e depois subia. As pessoas ali chegavam, tiravam as roupas de cima, entravam na água e saía da água. Pronto, está purificado. Tipo um benzimento. Pronto, mudou. Isso transforma alguém? E aí surge João Batista no deserto falando uma mensagem de arrependimento. Arrependam-se, sejam batizados. Arrependam-se para o perdão dos pecados. O batismo não é só um ritual. O Tiago falou uma coisa muito engraçada, né? Que fala assim, quando você vai batizar, você tem que ter convicção do que você está fazendo. Porque tem muita gente que entra na água pecador e sai um pecador molhado. Tem que ter uma transformação. Não é um rito de passagem, né? Tem gente que olha para o batismo e fala assim, é um rito de passagem. Não, não é um rito de passagem, não. É uma convicção, uma afirmação que você está fazendo diante de todas as pessoas da sua fé e uma transformação da sua vida. Então a mensagem de João Batista foi essa, falou assim, arrependam-se para que os seus pecados sejam perdoados. A ideia não é você ficar obedecendo regrinhas, mas é você viver uma transformação na sua vida e ter paz com Deus. E o escritor de Hebreus, ali em Hebreus 6, eu ia falar Efésios, em Hebreus no capítulo 6, ele estava falando com quem? É muito importante, gente, antes da gente começar a ler um texto, estudar algum livro da Bíblia, entender qual é o contexto, para quem que foi escrito, quando foi escrito, qual era a intenção, porque tudo aquilo que está escrito vai ser conduzido dessa forma. A mensagem fala conosco. Não, foi uma mensagem escrita à igreja de Romanos, era só para ele. Não, são princípios que nos ensinam, que falam conosco também. Hoje a palavra de Deus é eterna. Mas quando a gente entende o contexto, outras coisas ficam fáceis de entender também. E quem eram essas pessoas a quem estava endereçada a carta de Hebreus? Os judeus convertidos. E qual era o grande problema com os judeus convertidos? Eles tentarem conciliar a antiga natureza com a nova natureza. Eles tentarem conciliar o antigo padrão com o novo padrão. E o que estava acontecendo? Eles estavam tentando permanecer praticando as obras da lei, com a ideia de que aquilo iria justificá-lo. Que obras são essas? Circuncisão. Eu fiquei lembrando do Crepúsculo agora. O pastor Esdras, no dia pregando aqui, falou assim, porque na circuncisão, ele ficou meio constrangido, tinha criança no culto, né? A circuncisão era ali, eu vou falar aqui porque tem criança, mas é quando, e ele cortava o crepúsculo do homem. Aí a gente ficou assim, tá bom, virou um meme nosso. Mas era a circuncisão. O que era a circuncisão? Um corte na carne, para simbolizar uma purificação, uma separação. Só que na nova aliança, essa circuncisão, ela não é feita mais carne, ela é feita no nosso coração. O que ela está simbolizando? Um corte, uma limpeza, para viver uma vida com Deus. Abstenção de alimentos, como era colocado no Antigo Testamento. Guarda do sábado. Então, eles permaneceram nessa prática, mas qual era o problema? A ideia de que isso poderia justificá-los. E nós não somos justificados por obras, nós somos justificados pela fé. Então, quando ele fala arrependimento de obras mortas, ele está falando dessas obras passadas, dessas obras que foram feitas na antiga aliança. Por que obras mortas? Porque não tinha a vida de Deus, a vida do Espírito ali. E tudo o que nós fazemos sem o Espírito é uma obra morta. Mas tem uma pessoa, olha, ela não acredita em Deus, mas é uma pessoa tão boa, ela faz tão bem para o próximo, olha, faz mais bem do que muita gente aí que acredita em Deus. Duvido que Deus vai condenar essa pessoa. Queridos, não existe nada de bom em nós. Que bom, é bom que as pessoas, né, tenham esse senso de comunidade, né, repartam, mas tudo que nós fazemos que não é em Deus, que não é pelo Espírito, é uma obra morta. E ela não tem poder para a eternidade. Porque não há nada de bom que nós façamos que seja suficiente para nos salvar. Nós só podemos ser salvos pelo sacrifício de o justo, Jesus. E não tem nenhuma obra. Qual a obra que você ou eu possamos fazer que vai ser suficiente para substituir o sacrifício de Cristo? Não existe. Quando nós nos achamos justos, é porque nós estamos olhando para nós, olhando para as pessoas ao nosso redor e se comparando. Fala assim, eu sou melhor do que fulano. Eu faço coisas melhores do que ciclano.
Mas quando nós olhamos para Deus, é impossível a gente se sentir justo. É impossível a gente se sentir bom. Quando um jovem chegou para Jesus e falou assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ou, mestre, o que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele, parece meio atravessado, né? Falou assim: por que você está me chamando de bom? Só existe um bom, que é Deus. O que aquele jovem estava querendo saber? Jesus, quais as obras boas que eu tenho que fazer para ser merecedor da vida eterna? Se fosse meu filho, nada, porque não tem nada de bom, que você só tem um que é bom, é Deus. Só Ele que é suficiente, né? E depois Ele dá a direção para ele, mostrando o que estava no coração. Mas é isso que a gente precisa entender, não existem obras que sejam suficientes para nos salvar, só a obra de Cristo que é suficiente para nos salvar. E o autor de Hebreus estava falando isso: vocês precisam se arrepender de tudo que ficou no passado, de todas essas obras que foram feitas sem Deus, essencialmente da lei. E nós também. Algumas pessoas, por que isso é um princípio fundamental? Eu não tenho que me arrepender todo dia? Todos os dias a gente vai estar se arrependendo dos nossos pecados. Infelizmente, a gente continua pisando na bola, a gente continua falhando, mas nós temos uma nova natureza. Mais para frente a gente vai aprender a entender o que isso significa. Mas existe um arrependimento das obras mostras que precisam marcar a nossa passagem da vida antiga para a nova vida. Existem pessoas que começam a frequentar a igreja, conviver com evangélicos. Ai, gente, que legal, o pessoal é gente boa, né? Povo acolhedor, me sinto tão bem, vou virar crente. E começa a frequentar, começa a imitar comportamentos, mas fala assim: não, mas eu não era uma pessoa má, eu sempre fui uma pessoa super tranquila, sempre tratei bem as pessoas, e agora eu também sou crente. E precisa haver esse entendimento de que tudo de bom que eu fiz sem Cristo não foi bom, não valeu. Eu preciso me arrepender dessa vida que eu vivi distante de Deus. Qual é o pecado do mundo? Não crer em Jesus. E não é não crer, eu acredito que ele viveu. Não, o crer é o obedecer, o confiar, o se submeter. A Bíblia fala que o Espírito vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por quê? Não creem em mim. O pecado é não crer em Jesus. O pecado do mundo é mentir, matar, se prostituir. Não, o pecado é não crer em Jesus. E o fato de não crer em Jesus e não obedecê-lo faz com que todas essas outras coisas venham juntas. Mas o pecado do mundo é esse. Então, a gente precisa se arrepender do nosso passado. A gente precisa se arrepender por ter andado distante de Deus. Tem pessoas de caráter, tem pessoas boas. Mas eu não sei do que me arrepender. Você vai se arrepender de ter andado com a sua autossuficiência. De ter andado achando que você poderia sustentar a sua própria vida. Isso precisa gerar em nós esse constrangimento. Não é só um acrescento na nossa vida o Evangelho. É de fato uma mudança de natureza. E como cristãos, como princípio fundamental, no fundamento da nossa vida, a gente precisa olhar para a nossa vida antes de Cristo e falar assim: não tem nada que se aproveite. Não tem nada de bom. Porque o que está de bom vem de Deus. E se não veio de Deus, não é bom. O apóstolo Paulo vai falar: olha, eu considero tudo como esterco. Todo o meu conhecimento, todo o meu avanço, tudo aquilo que eu vivi, não é o que é aproveitável, não é o que eu vou me vangloriar. Porque eu vou usar essas coisas para glorificar o nome de Deus. Mas tudo que eu tenho é a partir daqui. Amém? Lá, a Bíblia vai falar também que fora de Deus todas as nossas obras são sem vida. Fala que todas as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. E em Isaías 30:15, a gente leu, né, que no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, segundo a Crônica 7:14, ali logo quando o templo foi inaugurado. Deus falando com o povo, o que ele esperava do povo? Que se voltassem para Ele, voltassem o coração. E qual a promessa que Ele faz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, voltar, né, dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Essa é a promessa de Deus para aqueles que se voltam, volta o coração para Ele. Do que eu tenho que me arrepender? Falamos aqui,
se arrepender de ter andado distante de Deus, essa primeira etapa, né? A gente vai falar do arrependimento do pecador e do arrependimento do cristão. Se arrepender de quê? De ter andado distante de Deus, de ter vivido a sua própria vida, de não ter submetido todas as suas decisões, toda a sua vida a Ele. Boas obras salvam, já falamos. Tudo fora de Deus não tem valor para a eternidade. E como ter certeza da salvação? Falamos de obras, estamos falando de arrependimento, mas a nossa salvação é pela fé. É porque você crê em Jesus, você crê na obra que Ele fez pela sua vida, e pela fé você alcança isso. Por que é importante você entender isso? Porque senão você vai achar, bom, pecado me afasta de Deus, gerou uma ruptura, então se eu pequei eu estou afastado, pequei e perdi a minha salvação. Não. Depois que você aceitou, confessou Jesus na sua vida, o reconheceu no seu coração, recebeu uma nova natureza, você foi salvo. E quando eu pecar? Quando eu pecar eu vou me arrepender. E Deus vai me dar o perdão, mas isso não quer dizer que eu deixei de ser salvo, né? Algumas pessoas que, talvez seja de uma doutrina mais antiga, tinha isso, né? Olha, se você pecar e Jesus voltar, você vai ficar. Então você ficava sempre naquela tensão, meu Deus, se Jesus voltar agora eu fico, se Jesus voltar agora eu fico. Algumas pessoas acreditavam que a salvação está ligada a vestimentas. Pessoas dormiam de terno, porque terno que salvava, a pessoa que tinha que estar sempre ali, ataviado, né? Tem que estar lá ali sempre e tinha que tomar banho muito rápido, porque se Jesus voltasse durante o banho, você ficava. Como é que é? Não pode ser? Nu, tá. O banho é porque a pessoa não podia ser encontrada nua. Então, se Jesus voltasse durante o banho, a pessoa estava enrolada. Dormia de terno. Gente, eu não estou, não é alegoria, não, é verdade. Porque a salvação estava condicionada o quê? A obras. Aquilo que eu faço. Só que a salvação é pela fé. A fé que você tem em Jesus. Isso não vai nos conduzir a um caminho de pecado, né? Uma vida irresponsável. Porque se você ama a Deus de verdade, você não vai utilizar da liberdade que você tem para dar ocasião à carne. É isso que Paulo fala. Mas você vai viver uma vida correta, não porque você tem medo de ir para o inferno, mas porque você ama a Deus e você quer agradá-lo. Então, como ter certeza da salvação? É pela fé. Tem que andar em arrependimento? Tem que andar em arrependimento o tempo todo. Mas a sua salvação, ela não está sendo ganhada e perdida, ganhada e perdida, ganhada e perdida. Se você confiou, confessou Jesus na sua vida e busca andar nesse caminho, você está salvo. Agora, qual é o problema de você não andar em um caminho de arrependimento? Porque o pecado, ele vai cauterizando seu coração. E aí você peca uma vez e está tudo bem. Principalmente quando não tem consequência imediata, né? Aí peca outra vez, e aí o que você vai acontecendo? Você vai se esfriando, seu coração vai se endurecendo, e você vai chegando no nível de apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. E aí quando abandona a fé, de fato, aí a salvação está em jogo. Porque você é um desertor, né? Você apostatou, abandonou a fé. E lá em Hebreus vai falar também, se nós continuarmos a pecar deliberadamente, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Porque Jesus já se sacrificou. Você precisa entender o que isso significa. Agora, se você está pecando, o que é deliberadamente? Eu sei que é pecado e mesmo assim eu vou fazer. Quantas pessoas nós já acompanhamos que a gente vai conversar com a pessoa, advertir do caminho e falar assim, eu sei que é errado e eu vou continuar fazendo. Isso é um pecado deliberado. E se a pessoa não parar e se arrepender, não tem sacrifício que torne ela a salvação novamente. Amém? Vamos avançar aqui. Nosso dever de casa foi a parábola do filho pródigo. Vamos ler aqui. Eu vou ressaltar principalmente um ponto aqui. Tá. No versículo 11, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a minha parte dos bens que me cabe, e o pai repartiu o bem entre eles, os 2 filhos. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, veio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquele
daquela terra. E ele mandou para os campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, isso aqui é a chave da nossa parábola, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai, aqui a palavra voltar de novo, e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Venham comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. O que significa filho pródigo? Alguém? Filho arrependido? Alguém? Pode falar, gente, pode errar, não tem problema. Aí não vale, né, Fernando? Pródigo, gente, significa gastador. Eu achava que filho pródigo era filho perdido, né? Onde o Tiago fez essa pegadinha comigo. O que é filho pródigo? Eu falei: filho perdido. Ele falou: não, é filho gastador. Para a pessoa pródiga é uma pessoa que gasta muito. Mas só um parêntese. E o que aconteceu? Ele pecou, ele errou, ele saiu da casa do seu pai. Depois a gente, analisando a parábola, pode entrar em vários pontos. Mas o que é importante aqui? Depois dele ter quebrado a cara, depois dele ter gastado tudo, depois dele ter chegado no fundo do poço, algo aconteceu que mudou tudo. Caindo em si. Ele olhou para a situação dele, ele se lembrou daquilo que ele sabia e ele se arrependeu. Viu a palavra voltar? Então eu vou voltar ao meu pai. O que o arrependimento faz com a gente? Faz a gente se voltar para Deus e não fugir de Deus. Quando você se arrepende, você se prostra diante de Deus, confessa os seus pecados e decide uma mudança de vida. E não fica remoendo aquilo, fica com vergonha de Deus, para de vir para a igreja, para de ter comunhão com os irmãos por causa desse constrangimento. Esse constrangimento que te afasta de Deus não é arrependimento. Muitas vezes é o contrário, muitas vezes é orgulho. Você não aceita que você errou. Você não aceita que você caiu. Você não podia ter feito isso. O arrependimento não fala assim: errei, falhei, mas eu sei que existe um caminho, eu vou voltar para ele. E esse caminho é do arrependimento. E o pai, ele não está do jeito que o filho esperava, né, para tratar ele como um funcionário. O pai, ele traz restauração. Arrependimento, ele vai gerar perdão, e o perdão gera restauração e vida. Então, vamos falar aqui como é que esse processo de arrependimento, diferenciando o arrependimento do pecador e o arrependimento do cristão. Pessoa que não conhece Jesus, o arrependimento dela é para justificação. Que justificação é essa? Ela é pecadora, merecedora da morte, mas Cristo veio, se sacrificou no seu lugar, e através do sacrifício de Cristo, ela pode se tornar justo. A natureza dela é qual? Pecadora. E qual vai ser a nova natureza? Justo. Você que está com Cristo, você não é pecador. Uau, que coisa errada, que heresia. É verdade, a Bíblia te chama de justo. Justo e justificado. O que o pecador faz por natureza? Peca. Se você é um cristão que confessou Jesus, que quer andar em obediência e continua falando que você é pecador, você vai fazer o que é natural, pecar. E quando você pecar, está tudo certo, porque é o que você tem que fazer. Só que se você é um justo e você peca, a natureza muda. Porque na verdade você está fazendo uma coisa que é contra a sua natureza. Não te pertence. E aí você se arrepende e torna o seu caminho. O arrependimento para o cristão é um arrependimento para a santificação. Para fazer ele permanecer ali na vontade de Deus. O arrependimento do pecador, ele vem por um convencimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado. Nós já falamos, estaria o versículo para vocês consultarem. Ele convence do pecado. A pessoa, os olhos dela se abrem, ela entende que ela precisa de Deus, ela entende que ela estava afastada de Deus, e ali ela se arrepende. No cristão, como é que você percebe isso? Através do esfriamento. É o que eu falei, você mente, aquilo te incomoda. Você trata alguém mal, aquilo te aflige, porque a chama do Espírito, ela
O Espírito se entristece, a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis a chama do Espírito. O pecado faz isso. E nosso arrependimento tem para que essa chama volte a queimar. E o Espírito Santo volte a agir dentro do nosso coração com liberdade. O pecador, ele se arrepende para quê? Para reconhecer que é pecador. Nós reconhecemos o quê? O nosso pecado, aquele acidente de percurso que nós cometemos. O pecador, aquela pessoa que nunca conheceu a Cristo, ela nem vai saber nomear quantos pecados ela cometeu. Mas nós precisamos saber, não é uma rotina nossa. Quando eu erro, eu tenho que saber o que eu errei. Eu tenho que me arrepender desse pecado. Porque se eu não encarar esse pecado, essa minha falta, provavelmente eu vou cometer ele de novo. É aquela pessoa que pede, desculpa qualquer coisa aí. Não, desculpa qualquer coisa. Você tem que saber o que você fez. Onde você errou? Desculpa o quê? Antes eu falava para o Tiago, assim, né, quando a gente namorava. Desculpa, por quê? Por tudo. Gente, tudo é a mesma coisa que nada. A pessoa está te pedindo desculpa por tudo, ela não sabe nem onde ela falhou. Provavelmente ela vai pisar na bola de novo. Então, o nosso arrependimento como cristão, a gente precisa encarar os nossos erros e se arrepender deles. O pecador, ele confessa Jesus. Lá em Romanos fala, confessar a Jesus. Reconhecer Ele no seu coração. Ele vai começar a viver uma nova vida a partir de agora. Mas quem já tem Jesus tem que confessar o seu pecado. Lá em 1 João 1,9 vai falar assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Está falando de confissão, você precisa falar. Você precisa encarar a sua falta e sua falha. E em Tiago vai dar também uma outra abordagem, não só de confessar a Deus, mas confessar aos seus irmãos. Confessem seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Existem pecados que nós confessamos, nos arrependemos e eles continuam nos escravizando. Acho que todo mundo aqui já viveu uma situação dessa. Poxa, mas eu me arrependi de verdade, não foi remorso e eu pequei de novo. Alguns pecados vão ter que passar pelo processo da confissão. Você precisa encontrar alguém mais maduro que você, alguém da sua confiança, para que você possa expor esse pecado. E a Bíblia fala que quando você confessa uns aos outros, aí você é curado. Alguns pecados você vai precisar de cura na sua vida. E essa cura vai passar por essa exposição, por essa confissão. Ok? É bíblico, gente. Confessar pecado é bíblico. E, por último, o pecador ele vai ter um novo nascimento. E o cristão ele vai retornar à obediência, retornar o caminho. Entendeu? Um está começando a caminhada e outro vai se alinhar a ela. Então, quando a gente olha para a vida de Pedro e de Judas, né, é bom comparar os dois porque estão ali no mesmo momento. Pedro falhou com Jesus. Jesus falou, olha, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro fala, Senhor, jamais. O que aconteceu? Ele negou Jesus 3 vezes. Judas traiu Jesus, vendeu Jesus. Quando ele percebeu o que ele fez, ele teve um remorso. E ele foi lá e se enforcou. Qual é a diferença básica para você discernir no seu coração se de fato você está arrependido ou se você está com remorso? Qual é a razão dessa dor que você está sentindo? Eu gosto muito de falar isso porque isso é uma forma muito fácil de você identificar se você está arrependido ou se você está com remorso. Pensa o seguinte, se essa coisa errada que você fez não tivesse culminado em nenhuma consequência, você estaria triste? Você mentiu, descobriram sua mentira. Aí você fica, poxa, cara, por que eu fiz isso? Se ninguém tivesse descoberto que você mentiu, você teria se entristecido? Você sonegou imposto. Foi lá na sua declaração. Um colega de trabalho do Tiago falou assim, não, imposto, Tiago, aqui eu tenho uma regra, é só acrescentar um 0. Tudo que ele ia declarar, acrescentava um 0 no final. E, ó, a gente tem uns contadores ali, né, o Samela, exceção. Sempre me ajuda. A pessoa foi lá, mentiu na declaração do imposto de renda. Passou. Ufa, não deu problema. O leão pegou, caiu na malha fina. Aí tem que pagar a multa, tem que pagar um monte de coisa. Poxa, estou tão arrependido de ter feito isso. Você está arrependido do que você fez ou você está triste por causa da consequência que você sofreu?
E aí você aplica isso para tudo na sua vida, tá? Para você entender se o arrependimento é de fato ou se é só um remorso. E outra coisa para caracterizar, depois disso, o que você faz? Tá, você está arrependido, o que você vai fazer? Você vai ficar remoendo, você vai se enclausurar, você vai se afastar, ou você vai corrigir a sua conduta? Então, a diferença do remorso e o arrependimento é a atitude que é tomada após essa tristeza. Remorso é uma tristeza que não gera mudança. Arrependimento é sempre acompanhada de boas obras. Fala assim, olha, tenham frutos de arrependimento. Fruto é o quê? Um resultado. Ah, estou super arrependido. Ok, esse arrependimento tem que ter frutos. Esse fruto necessariamente vai culminar numa mudança de comportamento. Lá em 2 Coríntios 7:9 vai falar sobre esses tipos de tristeza. E é muito interessante que ele fala, agora porém me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. O apóstolo Paulo tinha mandado uma carta com muitas advertências duras à igreja de Corinto. E ele soube que a igreja ficou extremamente entristecida. Mas o que valeu a pena? Porque a tristeza deles provocou uma mudança de comportamento. E ele fala o seguinte, olha, eu sei que vocês foram profundamente entristecidos, mas isso foi muito bom. Vocês não foram prejudicados. Essa tristeza, é o que a gente fala, tristeza segundo Deus, né? Algumas traduções vão trazer dessa forma. É o que é uma tristeza boa. É aquela hora que você falha, que você peca, que você é advertido, você é disciplinado. E você fica, é muito ruim, aquele sentimento ruim, aquela tristeza profunda. Mas que ela gera uma mudança. Ela gera um amor. Depois vocês podem continuar lendo esse versículo e falar assim, mas que amor isso gerou. Que dedicação isso gerou. Que santificação isso se produzir boas obras, isso é bom, é uma tristeza boa. E é uma tristeza que nós devemos passar ao longo da nossa jornada, para a gente estar sempre alinhando e corrigindo a nossa rota. Mas o remorso, ele vai gerar o quê? Vai gerar morte, vai te afundar ainda mais. É uma tristeza que te afunda. E foi essa a nossa aula sobre arrependimento. O arrependimento, ele é de fato uma contrição dentro do nosso coração. Não tem como a gente caminhar com Deus sem viver essa vida de arrependimento. O fundamento do arrependimento das obras mortas, tudo que ficou, gente, antes de Cristo, não se aproveita. Não tem como eu dizer que, não, mas antes de eu me converter eu já era uma pessoa boa. Não tem como você se apoiar nisso. Todas as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. E na nossa caminhada com Deus, nós também temos que andar nesse arrependimento, porque o pecado não confessado e não arrependido, ele vai gerar um esfriamento, um endurecimento no seu coração. E esse endurecimento vai colocar a sua salvação em risco. Amém? Quando nós andamos em arrependimento, nós estamos, aplainando os montes, levantando os vales, para estarmos ali no caminho que nos conduz ao Senhor Jesus. Amém? Então, essa mensagem fica no seu coração. Se existem pecados que você está tentando vencer, e você tem constantemente se arrependido desses pecados, mas você não tem conseguido ser curado, ser liberto, você precisa conversar com alguém a respeito disso. Você precisa confessar esse pecado, é um processo de cura. Procure uma pessoa da sua confiança, procure um cristão, não só de confiança, né, mas uma pessoa que está com Deus, que teme a Deus, que conhece a palavra, confesse, orem juntos, e você vai experimentar de uma liberdade, de uma cura, que vem através do poder da confissão. Amém? Então, nós precisamos entender o que é o erro, para nos arrependermos, para termos a fé de que somos perdoados ou salvos e continuar a nossa caminhada com Deus. Amém? Para a semana que vem nós vamos falar sobre o fundamento da fé em Deus e temos como dever de casa a leitura de Hebreus capítulo 11. Então anota aí essa semana, esteja meditando nessa palavra, porque semana que vem será esse o fundamento que iremos tratar. Alguma coisa? Não? Vamos ficar de pé?
Amém. Eu espero que nesta manhã seu entendimento tenha sido iluminado com essa verdade. Se você carregava na sua vida algo ainda que você se orgulhava antes de ter Cristo, você tem entendido que são obras mortas e que nós precisamos nos arrepender. Se você ainda acreditava que aquilo que você faz, que aquilo que você carrega poderia ser de alguma forma suficiente para te salvar, você precisa entender que a sua salvação é pela fé, mediante o sacrifício de um só, Cristo, o justo, o único justo. E que você possa entender que a cada dia existe uma porção de perdão liberada para você, e que seu Pai é bom. E Ele vai estar sempre com os braços abertos, com o coração acolhedor, para um coração contrito e arrependido, um coração quebrado e arrependido. A Bíblia fala que Jesus não veio para esmiuçar a cana quebrada e nem para apagar o pavio que está fumegando. Se você for diante de Deus quebrado, se você for diante de Deus arrependido, você pode ter esperança de que você vai ser restaurado, de que você vai ser levantado. Porque Ele não vai terminar de quebrar o que já está esmiuçado. Ele não vai terminar de apagar alguém que está ali tentando sobreviver. Ele vai te restaurar. O que nós precisamos é recorrer a Ele em arrependimento e tomar posse pela fé desse perdão e dessa restauração. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, porque ela é vida. Te agradecemos, ó Deus, porque nós servimos a um Deus bom, um Deus fiel, que não é somente o Criador de todas as coisas, o Criador das nossas vidas, o dono da nossa vida, mas Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele é amoroso, Ele é cuidador, Ele é protetor. Senhor, nós vimos, ó Deus, que o Senhor não se alegra, não tem prazer na morte de ninguém, mas o Senhor deseja que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Senhor, que o nosso coração esteja sujeito a Ti. Que não exista em nós, Senhor, resistência, Senhor, ao verdadeiro arrependimento. E a nos voltar para Ti, confiar no Teu perdão, confiar no Teu amor e confiar na restauração que o Senhor tem para nós. Senhor, o arrependimento, a conversão, Senhor, é uma demonstração da confiança que nós temos nesse Deus, que veio para dar vida e vida em abundância, Pai. No nome de Jesus, coloca essas verdades, Senhor, fincadas no nosso coração, Senhor, e nos restaura para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Trouxe o certificado hoje, então, vamos aplaudir o Senhor. Trouxe os certificados